Pessoal, tem um livro chamado O Mestre dos Mestres, que é do Espírito Miramês pelo médium João Nunes Maia. O prefácio do Dr. Bezerra é de 1971, então um livro que tem aí 50 anos. E a lição é Sois Juízes. E ele começa analisando uma passagem de uma carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo diz o seguinte: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que quer dizer isso? Nós somos, primeiramente, espíritos extremamente infantis, né? Imaturos. É difícil uma pessoa, de uma forma geral, a gente sabe que existem exceções, assumir responsabilidade. Ser íntegro e responsável por tudo aquilo que faz. Né? Normalmente a pessoa tenta sempre escamotear, repassar a falta, o problema para o outro, ninguém viu, então deixa para lá. Tem uma série de coisas. Então, o que ele está dizendo é, se nós fôssemos julgar a nós mesmos, nós nunca seríamos julgados. A gente sempre dava um jeitinho de esquecer o assunto, né? Ou de alguma forma. Que é o que a criança faz, né? Na verdade, nós somos crianças espirituais. Essa é a dificuldade. Então, vamos ver o que a partir daí, o Espírito... tudo bem? Bom te ver. O que foi que o Espírito Miramês... ele tem uma série de frases para a gente pensar. Ele diz assim: certamente que não somos julgados por nós mesmos. Eu sei que todos vocês sabem ler, eu peço perdão, mas os amigos ali talvez não estejam vendo bem, então eu só vou ler para fixar. Certamente que não somos julgados por nós mesmos, desde que entendamos que é Deus que fala através das nossas consciências, como juiz soberano. Olha só que interessante. Instalando em nós tribunais, no sentido de sermos julgados pelos nossos feitos. Bom, os evangelhos dizem que todos nós seremos julgados, né? O próprio Apocalipse fala disso. Abriu-se o livro da vida e todos foram julgados pelos seus atos. Abriu-se o livro dos mortos, todos foram julgados pelos seus atos. É muito comum nas igrejas a pessoa dizer assim: você vem para essa religião, você vem para essa igreja que você está salvo. Isso é a maior falácia, essa é a maior mentira, essa é a maior enganação que se pode apresentar. Porque, na verdade, o que o Evangelho diz é: todos nós somos sempre avaliados pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer, pelas nossas omissões, etc. Então, ele diz, no sentido de sermos julgados pelos nossos feitos. E ele diz: seria melhor se fôssemos conscientes desses julgamentos, ou os dominássemos na sua totalidade sem intervenção da lei. Ou seja, o ideal é que a gente tivesse com muita clareza a lei divina e sempre nos comportássemos dentro disso. E o parâmetro é fácil. Jesus disse: qual é o maior dos mandamentos? Vamos amar a Deus acima de tudo. Qual é o outro tão importante quanto o primeiro? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se nós, sempre fizéssemos aos outros o que gostamos para nós, e jamais fizéssemos aos outros o que não queremos para nós, estava tudo bem. Porque Jesus está dizendo assim, isso resume toda a lei. Não precisa falar muito, não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço, livro, pensar muito. Você não gosta que grita que você não grita com ninguém. Você não gosta de ser humilhado, não humilha ninguém. Você gosta de ser respeitado, respeita todo mundo. O parâmetro é muito fácil, não tem enganação, não é sofisticado, não é complicado entender. Difícil é vivenciar, praticar, fazer isso. E ele diz o seguinte, que seria melhor se fôssemos conscientes desses julgamentos. E o que significa isso? É o seguinte: a maioria das pessoas se vê com este corpo
nesta presente existência. O que é um grande erro, uma verdadeira miopia em relação à verdadeira imagem. Porque nós somos espíritos imortais vivenciando uma experiência atual. Mas existem feitos nossos do passado que não estão resolvidos. Aí quando os dramas acontecem na vida atual, a pessoa fala, mas eu não me lembro, por que eu tenho que pagar? Só que o tribunal divino da consciência não opera nesses termos. E eu acho que esse é o grande drama da gente não dizer a verdade para as pessoas, das religiões não dizerem a verdade para as pessoas. Para a pessoa entender o seguinte, não arrasta problema para o futuro. Resolve teus problemas agora. Quita tuas dívidas agora. Sabe, resolve os problemas. E Jesus deixa isso claro. Daí não saireis até o verdes pago o último centímetro. Você fica preso naquela equação. Você não sai dela. Mas eu vou mostrar para vocês, esse quadro que está aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, uma informação relevante que trazem os espíritos superiores no livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem, na consciência. Ou seja, quando Deus cria um de nós, qualquer um, lá ele bota o gabarito. Ele bota o padrão do certo. Sempre está latente. A gente ainda não tem acesso, não entende direito, mas o padrão está lá. Quando a gente olha para uma criança, 3 anos, 2 anos, se ela tiver, nós estamos aqui conversando, ela está ali brincando, 2 crianças ali. Antes de fazer bobagem, elas olham para cá. Elas olham para cá, porque a consciência diz assim, ó, não é para fazer isso. Então, onde está escrita a lei de Deus? Está na questão 621 do livro do Espírito. Aí os Espíritos respondem, está na consciência. E eu vou mostrar para vocês isso. Depois eu volto aqui. Olha só. Aquele quadro ali. Aqui está o corpo físico. Aqui está o espírito. Tem gente que não acredita em nada, só no corpo físico. Morreu, acabou. Tem gente que acredita que existe uma alma, um espírito. Ah, é uma alma, a pessoa olha para cima assim, negócio vago ali. Alma. Não, a pessoa não se vê assim. Eu sou um espírito que no momento me utilizo de um corpo. Essa é uma outra visão. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Na verdade, o espírito é o principal, o corpo é um acessório. Até porque esse corpo morre, o espírito continua vivo, daqui a pouco ele forma outro corpo e nasce de novo. Esse corpo morre, daqui a pouco ele forma outro corpo e nasce de novo. Então ele tem o espírito sempre lá e infinitas existências materiais. Só que, explicando tecnicamente, isso aqui é uma energia violenta. Nós não podemos ligar essa energia no corpo físico, ela desintegra o corpo. Ela desintegra, é que nem você meter a mão no cabo de alta tensão, o que acontece? Né? Então, essa energia não pode ser conectada direto no corpo. Então, aí Kardec traz para nós o conceito do perispírito, do intermediário, o interface, que ele chama de perispírito. Só que, quando a gente vai estudar isso com mais detalhe, a coisa é mais complexa. Se a gente pegar lá atrás, 5, 10 mil anos atrás, os Vedas, que se dedicaram a estudar isso, eles percebem 7 corpos. Se a gente pegar toda a escola lá do Egito, eles veem 7 corpos. Se a gente pegar a Cabala judaica, eles veem 7 corpos. Eles nunca veem um só. Então, nós somos esse conjunto, esse ser integral que parte de um espírito até chegar no corpo físico. E
corpinho aqui, ó, corpo búdico, o segundo, sabe qual é a função dele? Sede da consciência. Aqui está gravada a lei de Deus. Aqui está gravada a lei de Deus. Sede da consciência, sede da moral e da intuição. Aqui tem um corpo que tem uma função. Esse aqui, ó, é um banco de memória, é um banco de dados. Tudo que a gente faz está registrado aqui. Então, não tem como a gente se livrar dos fatos. Ah, eu morri, eu esqueci. Não. A consciência registrou e a memória guardou. Eu vou andar para trás de novo, depois a gente volta aqui. Quando abusamos da liberdade a nós delegados, ou seja, o livre-arbítrio, é razoável que a gente, qualquer um que acha que tem liberdade, precisa entender que quando você ultrapassa o limite, vai haver disciplina, vai haver corrigenda. É inevitável. Em toda organização séria tem regra. Quando você respeita, está tudo bem. Se desrespeitou, vai ter algum tipo de ajuste. Simples e fácil de entender. Quem não entende isso é criança. Então ele diz, quando abusamos da liberdade nós delegados, aceitar a disciplina, a corrigenda das nossas faltas, não é fácil, porque nós somos infantis. E Deus disso já sabia. Dado que Deus é um Espírito perfeito, completamente onisciente, Ele sabe de tudo, do passado, do presente, do futuro, de todas as coisas e todos os feitos na extensão da criação. Então, não tem como, mas no nosso caso, eu já estou explicando para todos nós e a mim também, o seguinte, por que Deus sabe? Porque a nossa centelha, a parte espiritual nossa, está conectada em Deus. Quando ele coloca ali no corpo búdico a memória e a consciência, está registrado como se Deus fosse. Deus está operando dentro de nós. Então, olha só. O fenômeno de julgamento que ocorre na consciência é independente da nossa vontade. Porque ali está o gabarito divino. Ele não vai perguntar para nós, você gostou, você não gostou, você quer ou não quer. Ali está o gabarito, ele vai dizer, olha, o gabarito é esse, você fez isso. Ok, está aprovado. O gabarito é esse, você fez isso. Não ficou bem feito porque está em desacordo com o que está estabelecido aqui. Isso vai ter que ser revisto. A organização perispiritual, tanto quanto a espiritual, grava, olha só, grava por recursos sensíveis em áreas apropriadas todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, desde as mais leves possíveis, e a consciência recolhe todos esses dados que emitimos para ela. Então, no caso, a nossa participação são os fatos, a nossa ação. E o computador espiritual, a consciência, cuja função ainda se desconhece, eu estou explicando um pouco dela aqui, que a maioria não entende isso, não sabe, armazena, como por encanto, todas as anotações que porventura plasmamos na mente, que são absorvidas por ele automaticamente, quando, se assim podemos dizer, estão fermentadas as emoções dos fatos ocorridos conosco. Então, o que ele está dizendo? Quando ele diz em departamentos específicos, eu estou mostrando, existe um campo, um corpo, que tem funções para fazer isso, exatamente o que ele acabou de dizer. Ele está dizendo, ó, a organização perispiritual, e eu digo para vocês, da quarta para lá é perispiritual, daqui para cá as três são tanto quanto a espiritual, essas daqui, grava por recursos sensíveis em áreas apropriadas. Quais são as áreas? Aqui está a consciência,
Aqui está o banco de dados. Esse negócio aqui grava tudo até 300 anos. Acima de 300 anos até 700 anos. Acima de 700 anos, toda a memória está gravada aqui. Se a gente mudar de planeta, está tudo informado ali. Tudo está registrado aqui. Quando ele diz que está gravado, está aqui. Está gravado, está lá. Aí o que está gravado aqui é comparado com o parâmetro, com o gabarito divino. E o gabarito divino vai dizer, está aprovado ou está rejeitado. Quando está aprovado, nenhum problema, fizemos certo. Quando está equivocado, machucamos a nós, machucamos a outro, desrespeitamos, enganamos, traímos, lesamos os outros. Quando o ato feito é comparado aqui com o parâmetro da consciência, a consciência vai dizer, isso não está certo. Deus não precisa fazer nada. Às vezes a gente acha, eu vou me vingar, para quê? Já tem um tribunal aqui que vai fazer a coisa funcionar. Ninguém precisa se vingar de ninguém nunca. Porque o que a pessoa faz é dela. E vai voltar para ela, por magnetismo irresistível. Não tem como enganar esse tribunal. Então, nesse caso, né, aqui, a consciência está aqui com toda a informação inteirinha e os atos que estão aqui na sede da memória vão sendo analisados um a um. Sabe, Deus não está lá sentado um velhinho no trono, vamos olhar aqui fulano, não precisa disso. Ele colocou um parâmetro interno dentro de nós, e esse parâmetro aprova ou rejeita. Simples assim. E na medida que rejeitou, ele diz assim, volta para lá e faz de novo. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário até acertar. Deus não tem pressa, Ele é eterno. Pode demorar 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 50 mil anos. Vai ter que acertar em dado momento. E muitas vezes, os problemas que a gente cria, a gente acha o seguinte, o cara viveu 70 anos, 80 anos, enganou todo mundo e se deu bem. Ilusão. Porque ele é um espírito e tudo está registrado. E a consciência dele vai cobrar dele, em outro momento futuro, digamos, a reparação desse mal. Então não tem como a gente enganar o tribunal divino. A gente acha que pode escamotear, mas não funciona assim. Só para entender melhor esse mesmo quadro, ao contrário, eu vou explicar o seguinte. Aqui está o corpo físico. O corpo físico é material. Nós podemos tocar nele, ele é tangível. Esse segundo corpo aqui, ele é responsável pela saúde do corpo. Ele é gasoso. Ele guarda as energias para garantir a saúde do corpo e a vida. Se eu vou viver 80 anos, ele tem energia para 80 anos ali, para me fornecer energia. Se eu andar direitinho, não gastar demais, eu tenho energia. Ele é gasoso. Quando a gente morre, horas depois do fenômeno da morte, ele evapora. Então esse corpo desaparece. Toda visão do astral, você que é vidente, você vê isso aqui, o corpo astral. É esse corpo que você vê, que tem uma forma igual a nossa. Ele é uma duplicidade nossa. Então é o perispírito que o Kardec fala. Tá? E tem o mental inferior. Qual é a função do mental inferior? Está aqui, sede da inteligência para a vida presente, para a vida física, sede da inteligência, do pensamento concreto, das ideias, reflexão, raciocínio, percepção, gozo e prazeres mundanos. Esses corpos, embora não visíveis para nós, ainda são materiais. Eles são feitos com elementos constitutivos e existentes no planeta Terra. Se a gente mudar de planeta, para eu mudar de planeta, eu estou morto, morri, desencarnei, o corpo foi para o cemitério, esse aqui evaporou. Esses dois são desfeitos, porque às vezes eu vou morar num planeta que os elementos lá são outros diferentes dos que tem aqui. Isso aqui lá não serve, peixe não respira fora d'água. Então, a gente vai levar esses aqui,
onde tem toda a memória aqui, a consciência e aqui o espírito propriamente dito, e com isso que está aqui, essa tríade superior, aqui é esse quaternário inferior, tá? Isso aqui forma personalidade, isso aqui é individualidade. Isso aqui é permanente, isso aqui é o espírito. Agora, no momento, você é Juliano. Se você desencarnar, daqui a pouco você pode ser Luísa, você pode ser Paulo, você pode ser José, né? Você pode ter outras vivências, você vai ter isso aqui diferente. Isso aqui é sempre permanente, porque é a parte espiritual. Então, tudo que ele está dizendo, ó, o corpo búdico, onde está a sede lá da consciência, vai agir e vai fazer. O que que acontece? Quando você tem problemas que você não resolveu numa vida, por que nasce uma criança doente? Por que nasce uma criança? Deus não é bom, infinitamente bom e justo, misericordioso? Por que nasce uma criança doente? Porque o sujeito bebeu, destruiu o fígado, o baço, todo o sistema hepático, foi para o cemitério. Só que esse corpo físico aqui é ligado a esse célula a célula. Na hora que ele está destruindo o corpo aqui, ele está maculando esse corpo aqui, enchendo ele de problemas. Esse corpo aqui, que vai sobreviver à morte do corpo físico, é o modelador biológico. Ele vai se apropriar da genética do futuro pai e da futura mãe, mas se ele tem sequelas, na hora que ele vai imprimir um novo corpo, ele vai imprimir um corpo defeituoso, um corpo doente, um corpo com problemas. E, principalmente, quando, por exemplo, a gente machucou outras pessoas, lesionamos outras pessoas, a consciência falou assim, ó, vai lá e refaz. E você já começa a sentir na pele, você vai vivenciar na carne. Às vezes já nasce com lesões físicas e mentais, ou uma série de outras coisas. Então, essa história de tribunal, ela é muito interessante, porque enquanto a gente não botar na cabeça que nós somos espíritos imortais, responsáveis pela eternidade, com todos os nossos atos, a gente está correndo risco. A gente está correndo sério risco, porque quando as coisas acontecem agora, a pessoa fala, mas eu não me lembro do que eu fiz, por que eu tenho que pagar? É uma visão pequena, ou seja, você achar que funciona assim. Não funciona dessa forma. Eu só vou interromper aqui um segundo. Então fechamos a primeira parte, e eu vou começar a gravar de novo, para evitar que dê problema no vídeo.